Saúde Consciência. Olha, hoje é um dia de tirar dúvidas aqui com os nossos convidados, né? Há pouco a gente falava sobre alergias com o Dr. Perini no estúdio e agora é uma dúvida muito recorrente nesse período mais frio do ano, inverno, se eu estou gripada ou se eu estou resfriada. Etel, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Primeiro eu vou começar falando que hoje é um dia muito especial. 8 de julho é o Dia Nacional da Ciência e do Ai, pesquisador e da pesquisadora aqui no Brasil. É uma viva a lei de ciência. 2001. Viva a ciência! Então quero começar marcando essa data importante para nós, que foi uma data escolhida, Fernanda, porque 8 de julho de 1948 foi criada no Brasil, foi fundada, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o que a gente chama da SBPC. SBPC. Isso, então essa data foi escolhida, então hoje é o Dia Nacional da Ciência, estamos aqui celebrando esse momento. Ai, que É, legal. Fernanda, agora sim, esse tempinho frio. É aquela combinação, né, para a gente ter aqueles sintomas, aqueles sinais de tosse, coriza, dor de garganta, febre. A gente fala, eu acho que eu nunca tinha mencionado isso aqui, na saúde a gente faz uma distinção de sinal e sintoma. Sinal é tudo aquilo que você pode medir, por exemplo, a sua temperatura, a sua pressão arterial, né? Sua pressão arterial está alta, é um sinal de que algo está acontecendo com você, você precisa de ajuda, né? E os Uhum. sintomas é aquilo que você sente, né? Você não consegue mensurar exatamente, né? Por exemplo, uma dor de garganta, uma coriza, uma tosse, né? Então, esse cansaço, isso são sintomas. Então, aqui para os nossos ouvintes, só para saber, sinal, aquilo que você pode mensurar. Sintoma, aquilo que você sente, que às vezes é até difícil a gente expressar, né? Às vezes a gente está sentindo tanta coisa que quando chega na frente do profissional de saúde, fala assim, eu nem sei o que eu estou sentindo, é tanta coisa, mas só para os nossos ouvintes saberem que existe uma diferença quando a gente está falando isso na nossa área da saúde, quando a gente vai fazer um exame, né, de alguém que está ali chegando perto da gente e vindo com suas queixas, né? Então, a gente tem nesse momento de frio esses sintomas e sinais, e tem uma diferença entre eles. A gripe, né? A gripe, como você colocou aí, a gripe, as duas são, em geral, infecções virais, né? Mas a gripe é uma infecção viral que vai afetar o nosso sistema respiratório como um todo. Ela, em geral, ela tem aqueles sintomas que a gente fala assim, aquele mal-estar geral, né? A gripe. Ela vai te dar cansaço, coriza, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, febre alta. Em geral, essa é uma diferença importante da gripe, a febre alta e tosse. Então, eu diria assim, você tem um conjunto de sintomas e sinais, a febre mais alto, mais intenso, sintomas mais intensos e sinal e a febre mais alta. Uhum. E é uma infecção viral pela influenza, aquela que a gente toma a vacina. Por isso que a vacina é contra a gripe, porque a gripe é causada por esse vírus da influenza, que tem tipo A, tipo B. O mais conhecido é aquele H1N1, né, mas é influenza. Então, é uma infecção viral por pela influenza, por esse vírus específico. O resfriado, ele já é, né, o contrário da gripe, né? Ele tem uma gravidade menor. E os sintomas, em geral, Fernanda, são mais brandos. Você tem aquela coriza, espirros. Você pode até ter febre, mas ela, em geral, é mais baixa. Você pode ter tosse, mas já não é aquela tosse tão intensa. São sintomas que ficam mais, diria assim, nessa parte do que a gente chama de do sistema respiratório, mas mais alto, fica mais assim na, na congestão, na coriza, nos espirros. Então, o resfriado ele é mais leve do que a gripe e é causado por um outro conjunto de vírus. Em geral,
rinovírus, o próprio vírus essencial respiratório também é comum no resfriado. Então, resfriado é um outro conjunto de vírus que não a gripe que é causada pela influenza. E, em geral, Fernanda, muito cuidado, né, nesse momento que a gente tem que alertar. é, é muito difícil, às vezes, para a pessoa saber o que é um, o que é o outro, né? Por Sim. isso é importante a gente fazer exame e não se automedicar. Porque muitas vezes, principalmente, quero chamar atenção aqui para pessoas que tomam outros medicamentos, porque já têm outras doenças, como diabetes, hipertensão, que acabam tomando algum medicamento. Ah, o vizinho, alguém da família indicou, ah, eu tomei esse medicamento aqui, fez bem, tá bom, fez bem para mim, né? Me senti melhor. Só que cada uma pessoa pode ter vírus diferentes. E alguns medicamentos também podem agir, Fernanda, interagindo com aquele medicamento que a pessoa já toma, inclusive piorar o sintoma nessa pessoa. Então, assim, muito cuidado com a automedicação, né? Quando a gente tem infecção por vírus, né? Então, tanto na gripe quanto no resfriado, a gente não toma antibiótico, porque antibiótico é para bactéria. Então, é só para os nossos ouvintes, entenderem, Fernanda, que cada existem muitos micro-organismos, né? Existem os fungos, as bactérias, os vírus, os parasitas, e para cada um deles tem um tratamento específico. É possível também, Fernanda, que uma pessoa que comece com uma gripe, ela pode evoluir, porque a imunidade abaixa, e pode evoluir para uma infecção bacteriana também. E aí Hum. precisar, por exemplo, de um antibiótico. Mas isso são casos específicos que têm que ser avaliados, pelo profissional de saúde, né? Em sua maioria das vezes, se não for um protocolo específico, né? Tem que ser prescrito por um médico, né? Então, muito cuidado nesse momento com a automedicação, porque ela pode, inclusive, piorar. Acho que esse é o recado também que eu queria dar, porque às vezes a gente mesmo tem alguns sintomas, eu sempre tenho isso todo ano, e toma algum medicamento que já tem hábito, né? Por assim dizer, mas ela está com uma infecção por uma outra coisa. E além disso tudo, ainda tem a Covid, né, Fernando? Que é um outro vírus, que nem é uma gripe, nem é um resfriado, é Covid. Então, são doenças diferentes, causadas por vírus diferentes, que dão algumas vezes sintomas que são, ou sinais, né, que são parecidos. Então, precisa de uma avaliação aí de um profissional, né, de saúde para poder avaliar direitinho, fazer um exame. Nós temos agora uma nova variante também da Covid que foi identificada, que causa um sintoma específico, que é a, uma dor de garganta muito forte, muito forte. Então, são muitos micro-organismos. Isso Esse é o aí. recado aqui para hoje. É isso. Etel, vou pro Repórter CBN, volto contigo só para me despedir e fazer a última Tá, perguntinha que chegou aqui do ouvinte, tá bom? tá bom, tá Vamos lá. joia. Estou de volta aqui para que a Etel possa finalizar o raciocínio dela sobre o tema do dia, né? Que foi uma das demandas de vocês, ouvintes, aqui neste inverno. A gente nunca sabe se é gripe ou resfriado. Etel trazendo aqui, olha, boas diferenças, né? E uma preocupação enorme da gente procurar um atendimento correto e não se automedicar, né? E aí o Juventino fala assim, doutora Etel, como assim? Se a gente é todo dia enxurrado de propagandas de remedinhos. Homem, o pior é que é verdade. O pior é que é verdade, mas a gente precisa ir resistir a essa avalanche, procurar uma unidade de saúde mais próxima para fazer um teste rápido, para saber se não é Covid, até porque a gente precisa, Fernanda, aquilo tudo que a gente aprendeu durante a pandemia continua valendo, né? Então, é, local com muita gente, aglomerado. Se você está com algum sintoma, né, respiratório, use uma máscara. Se você vai visitar, por exemplo, um parente, se você está com esses sintomas, evite.
remarque, né? Então, assim, principalmente aquelas pessoas que são mais vulneráveis, né? Os idosos, pessoas que estão aí fazendo algum tratamento, né, de maior gravidade, né, como tratamento contra o câncer e outros, né, Fernando? Então, a gente precisa ainda proteger essas pessoas, lembrando também que a vacinação está aí, a gente não pode terminar de falar isso, né, Fernando, sem fazer esse chamado para quem ainda não se vacinou, tem vacina disponível. A vacina não vai impedir, gente, a gente de ter a gripe, né, ou a Covid, mas vai impedir das pessoas desenvolverem aqueles sintomas mais graves que precisem de uma internação. E é muito ruim a gente ficar, é muito ruim a gente ficar passando mal, né? Então, vamos, o que a gente puder fazer, está aí disponível no nosso Sistema Único de Saúde, né, as vacinas para a gripe, contra a influenza e contra a Covid, vamos nos vacinar. E ainda relembrando, colocando tudo aquilo que a gente aprendeu durante a pandemia em prática e vamos resistir aí às propagandas de medicamento e não se automedicar, porque às vezes a gente está tomando medicamento para um e é outro. E eu queria, Fernanda, para finalizar, se você me der uns minutinhos aí Claro! só para falar que tem antivirais disponíveis no Sistema Único de Saúde. Por isso que é importante a gente saber o que que a gente tem, diferenciar, principalmente para aquelas pessoas que estão em grupos considerados de risco, né, idosos, pessoas que têm doenças que causam uma diminuição da imunidade. Essas pessoas têm direito a um antiviral. Eu vou falar para vocês, por exemplo, o antiviral contra a Covid-19, se você for comprar numa farmácia, ele custa mais de R$ 4.000, mas ele está disponível no SUS para essas pessoas que podem desenvolver uma doença mais grave, mesmo tendo se vacinado ou que não tenham se vacinado. Porque tem essas doenças, né? A pessoa que é diabética, que está tratando contra o câncer. Então, por isso que é muito importante a gente procurar saber o que que a gente tem, um diagnóstico, fazer o teste rápido. Porque se for Covid, a pessoa pode ainda ter direito a esse antiviral. E a gente também tem no SUS o antiviral contra a gripe. Tem muitas pessoas internando, inclusive aqui no Espírito Santo, morrendo por causa da gripe, né? Uhum. Então a gente também tem um antiviral contra, né, a gripe, que custa também, não é tão caro quanto o da Covid, mas ele custa em torno aí de uns R$ 400, e ele é ofertado gratuitamente no SUS. Então, por isso que é importante saber o que que você tem, porque dependendo do que você tem um antiviral específico que está lá ofertado nas nossas unidades de saúde e que você pode se beneficiar. Então, não se automedique, procure um atendimento para saber exatamente o que você tem, principalmente se você está nesses grupos de risco, né, Fernanda? Aí é a atenção especial para os grupos de risco. Etel, muito obrigada, viu, pela sua participação. Até Obrigada. terça que vem. Até. Um abraço, Fernanda. Um abraço a todos os ouvintes.